Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast sobre a justiça do trabalho, sobre a luz do protocolo do CNJ de julgamento com perspectiva de gênero. Protocolo esse que foi instituído em 2023, com o objetivo justamente de mitigar os preconceitos e os estereótipos de gênero que vinham sendo, e ainda vem sendo, de certa forma, impostos dentro das decisões judiciais. Esse protocolo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, justamente, ele conceitua diversos tópicos que é necessário que o magistrado entenda, como identidade de gênero, como o que é gênero e as desigualdades. E a segunda é justamente um guia prático para o magistrado, para auxiliar ele dentro da estruturação da sua decisão. E a terceira parte é onde a gente vai se estruturar muito, que é justamente em tópicos diferentes da justiça previdenciária e, no nosso caso, a justiça trabalhista, onde a gente vai enfocar sobre assédio sexual e moral dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. Dessa forma, a gente precisa dar um contexto histórico e social para os motivos de aplicação de protocolo com perspectiva de gênero. Então, o protocolo ele vai se colocar como uma medida para que o Poder Judiciário ele assuma a sua responsabilidade diante dos alarmantes índices de violência contra a mulher no Brasil. E o Brasil é o país em quinto lugar, a quinta posição mundial em letalidade e insegurança. E o conceito de gênero, visto socialmente, ele se refere a um conjunto de ideias socialmente construídas e atribuídas a determinados grupos. E esses estereótipos, eles traduzem pré-compreensões generalizadas sobre atributos ou características de pessoas de determinado gênero. Justamente por isso, eles influenciam diretamente na forma como a sociedade vai enxergar essas pessoas e tratar elas. Então, o protocolo ele vai partir da premissa de que os estereótipos eles existem e podem interferir negativamente na imparcialidade das decisões judiciais, constituindo, portanto, barreiras no acesso ao alcance da justiça. E é por isso que o direito ele parte de uma construção narrativa que historicamente atinge as mulheres, porque muitas normas ao longo do tempo foram elaboradas de modo a restringir ou limitar os seus direitos. Então, nesse sentido, o documento ele vai representar quase que uma reparação histórica, assumindo o compromisso, entre tantos outros, de orientar a proteção das mulheres diante dessas desigualdades estruturais. Bom, e é justamente depois desse contexto histórico que nós estamos trazendo a nossa convidada, Silvana Rossana da Rocha e Silva, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que atuou como assistente de juiz por mais de 15 anos no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. E que durante sua passagem pelo tribunal, elaborou decisões judiciais que trataram muitas vezes dessas situações de violência e desigualdade contra a mulher. E é por isso que a gente vai começar com uma primeira pergunta introdutória, que nós queremos saber assim. Enquanto uma servidora pública que atuou com o direito do trabalho em uma época diferente da atual, você vê o protocolo com perspectiva de gênero como um avanço social para o judiciário? Vejo sim como um grande avanço, porque a nossa sociedade ela é fundada, né, no sistema patriarcal, né, que antigamente fazia sentido, mas hoje não. Então, nesse caso, a mulher é submissa ao homem em tudo. Quer dizer, desde que a gente nasce, a gente já começa, não percebe que é errado, mas a gente já começa a ver que a gente não é igual. A mãe dizia assim, na casa da minha avó, estava eu e meu irmão, aí dizia, olha só, ele fez uma coisa engraçadinha. Olha, tá ficando um homenzinho, tá se tornando um homenzinho. Aí eu tava lá rindo e dizia, e você, o que é que tá fazendo aí? Não, já estirou roupa? Já lavou a louça? Totalmente diferente. Um tratamento completamente diferente. Então já parte ali. E a gente nem pensa que alguém dizia, e você se revoltava nessa época? Eu digo, não me revoltava, não, porque eu achava que era normal. Assim como, né? Então, essa relação social em que o homem tem predominância tem um impacto muito grande. E eu penso que não é um impacto só na vida da mulher, que esse é muito grande, né? No seu direito de existir, entendeu? Mas também em toda... eu acho
na economia, na produtividade, porque ela é um ser humano e, pelo que eu sei, todo ser humano tem uma aptidão para alguma coisa. Uns desenvolvem, outros não, né? Então, legar à mulher o dever de fazer as tarefas domésticas e cuidados, quer dizer, anular, né? Ela só existe para quê? Porque eu não acredito que toda mulher nasceu com esse dom de cuidar de casa. Eu tenho por mim, que eu não tenho dom nenhum, entendeu? Então, de uma certa forma, ela quer trabalhar e tudo mais. E isso afeta por quê? Com essa predominância do homem, ele faz mais as atividades produtivas, ela cuidar das crianças, procriar e cuidar da casa, dos parentes, afinal. E isso não se restringe só a parentela de casa, assim. Entendeu? Mas é o trabalho de cuidado como um todo. De cuidado como um todo, de preocupação. Vou só salientar uma coisa aqui, que ela não é responsável. Eu vi assim, que se o homem casar, ele for o filho único, então a mulher já tem a responsabilidade por tudo em casa. Mas se a mãe dele ficar doente, ela vai ser chamada para cuidar, a mulher vai lá para dentro da casa dela para cuidar, entendeu? Então, isso é muito oneroso. E é um trabalho que a mulher não ganha, né? Que ela faz, mas ela não recebe. Ela não ganha, e eu acho assim, que não existe essa coisa de satisfação, de se satisfazer com esse serviço. Porque eu vou levando uma coisa a outra. Mas tudo bem, pode continuar. Olha, assim, eu vou falar, na igreja eu fui falar, na escola bíblica. Aí eu fiquei boba, porque todo mundo, as mulheres mesmo, não, Silvana, é assim mesmo, porque a mulher tem uma constituição toda diferente, não sei o que, ela é submissa. Sim, e aceita, de certa forma. Eu só queria dizer, então, a visão da sociedade, ela acaba atrapalhando o judiciário, de certa forma, né? Porque como o judiciário, ele faz parte da nossa vida, entrar em justiça à procura de algo, se essa visão que a sociedade tem das mulheres, ela se perpetua, então é muito difícil que o judiciário ele se mova também para combater essa visão social que se tem. Porque é algo do passado, mas que não mudou recentemente. As mulheres, elas continuam nesse local, que foi citado agora, de até uma subalternização, a gente pode dizer. Mas eu acho o seguinte, o judiciário, ele é um poder de Estado, ele é o poder de aplicar a lei, a Constituição, inclusive, né? Proteger a dignidade das pessoas, né? E, quer dizer, ele tem um dever, quem entra ali não quer dizer, ele não chegou à toa, né? Então, ele tem, certo que o juiz, ele traz o comportamento social para dentro, mas como a sociedade a gente vê nos casos que chegam à justiça. Eu vou dizer, porque na época que eu fazia minuta de decisão, eu não tinha essa coisa assim. Eu acho que era pelo que eu já sofri na minha vida. Então, uma pessoa contava uma coisa, e eu ficava empatia, que não existia essa palavra ainda. Mas eu digo assim, eu me sentava no lugar dela, trabalhando, sem injuriada pelo outro, ou até o assédio sexual, o assédio moral, tudo isso eu já sofri nos meus trabalhos. E então eu fazia, eu disse até a Igor que quando eu fazia, a juíza, ela gostava muito, ela disse, quando você faz, dá a impressão que a gente está lá. Ela disse, eu senti um sofrimento muito, uma garota que trabalhava naquela lojinha de posto, sabe? E então, aí ela começava a trazer livros para eu ler sobre assédio moral e sexual. Então, eu gostava muito e fazia. Então, quer dizer, eu tinha a capacidade de me identificar com a mulher, né? E acredito que todas as mulheres, sejam elas de qualquer nível social, elas têm essa capacidade. Eu acho que elas têm essa capacidade porque elas sofrem. Pode ser a mulher rica, pode ser quem for. Qual é a mulher que eu acho assim, que deve ser, eu só acho que só as freiras que estão clausuradas
não sofreu na sua vida um assédio sexual, alguém passou a mão em você de qualquer jeito, acha que tem o direito de fazer isso, que lhe fez um convite indecente, entendeu? Tentou tirar sua credibilidade e tudo mais. Então, por mais que ela esteja numa posição social maior, essa mulher, ela vai, assim, no mínimo, ela vai, como a juíza que eu trabalhava com ela, que ela tem uma posição social bem maior do que a minha, era hierarquicamente superior, mas do jeito que eu coloquei, ela se identificou, entendeu? Então, eu acho que a justiça, ela não pode, a sociedade não pode impedir o desenvolvimento social, até porque o desenvolvimento da justiça, até porque é responsável por, quer dizer, se adequar quer dizer, Ao tempo. Ao tempo social. Ao entendimento. Porque eu quero dizer assim, que a evolução social vai acontecendo isso e isso, ele tem que perceber e, de sua vez, fazer as decisões naquele sentido. Porque senão vai ser o quê? Como você falou aí, eu estava dizendo ontem que eu achava assim, é como se o juiz ficasse lá na frente da pessoa, aí vê que a mulher já chega sem muita expectativa, porque ela já é acostumada a isso. Então ela conta a história dela, o outro vai e conta tal. E o juiz já olha e dá o veredicto dele, né? Baseado no que se disse, não olha a posição dela de inferioridade, né? Porque eu acho que tem que ver a vida dela, o entorno dela, de como é, né? Para acreditar no que ela diz. E, quer dizer, aí o juiz, se ele não faz isso, ele chega, olha assim por cima, quer dizer, bem raso, né? Sim. E dá a decisão, isso não tem justiça, é fingir que faz justiça. E o protocolo, ele traz justamente isso, né? Se colocar no lugar daquela mulher, infelizmente os magistrados em sua maioria são homens, brancos principalmente, então tem muito essa barreira, né? Será que ele se coloca mesmo no local daquela mulher que está sofrendo assédio, que está sofrendo uma violência? Será que ele credibiliza a voz daquela mulher? Porque quando você coloca na balança os homens falando e as mulheres só falando, o que levanta mais para a nossa sociedade é justamente a fala do homem. Então, o que a senhora falou agora quando ela chega ao judiciário, ela já chega vítima e ela é revitimizada várias vezes. Na hora da denúncia, que não credibilizam a voz dela, no próprio julgamento que o juiz olha e fala, não, acho que não é assim, você está mentindo, você está querendo usar sua posição para ter vantagem sobre esse homem, então inverte os papéis. Então, eu acho que o protocolo ele ajuda muito nisso. Por isso que é obrigatório, né? A utilização dele, colocar realmente os magistrados dentro desse lugar de olhar para a mulher com outros olhares. E se mover, ele não pode ficar parado ali. Porque dentro da própria justiça, eu acho que em todo lugar que tem esse exercício do poder, aí é onde que tem a mulher sofrência. E como na justiça tem o exercício do poder, e tem o protótipo, quer dizer, a maioria é homem naquele protótipo, né? Então, tem, porque, só um exemplo, mas assim, que eu vivi, mas que eu também não entendi, que outro dia eu me lembrei. Eu trabalhava, eu chegava às 7 horas da manhã, eu saía já às vezes de noite, tinha babá e tudo mais, então, mas teve um dia que a babá ficava ligando, dizendo que o meu menino estava com muita febre, eu disse, deu remédio, tal, já era bem 5 horas da tarde, a Silvana não está parando, está muito alta. Aí eu cheguei, fui lá para o juiz e disse, doutor, olha, eu vou precisar ir para casa, porque meu menino está com febre, tal. E eu preciso ir. A feição dele fez assim, não dá para trabalhar. E eu pensei, olha, eu cheguei às 7 horas, já vai dar 5 horas, eu estou muito além do meu horário. E ele viu, deve ter visto que eu ia mesmo. Então ele disse, vá, mas então esteja aqui amanhã, às 6 horas da manhã. Quer dizer, 6 horas não tinha ninguém. Então era para assim, vá, mas você tem aquele tipo castigo. Uma punição. Entendeu? Agora eu acho que se fosse um homem, ele não fazia isso. Ele não diria isso. Então a completa incapacidade
respeito, ele está tão naquela situação dele sempre de poder alto, né? Que ele não se coloca no lugar da mulher de jeito nenhum. O que o homem faz muito é defender essa sua posição. Tanto que quando acontece alguma coisa, uma mulher e essa coisa tem uma repercussão assim mais né, midiática, aí eles começam o quê? Quer dizer, a acabar com a moral da mulher. Sim. Degradar o comportamento dela, né? Que ela faz aquilo. E quer dizer, falar do homem, que ele é isso, é um pai de família, entendeu? E dizer assim, Bom, é assim, dentro do ambiente de trabalho, normalmente quando a mulher sofre assédio e ela vai, e isso fica midiático, né, as pessoas sabem disso, aí eles vão justamente, mas ela instigou, olha a roupa que ela estava usando, ela instigou o homem a tal comportamento, isso também é culpa dela, vamos ver o lado do homem também, então a primeira palavra que é da mulher nunca é válida, né, é sempre descredibilizada. Nunca é válida, é a roupa dela, e essa semana eu vi uma pessoa no salão que eu estava, teve uma moça que foi estuprada, foi uma coisa horrível, saiu a notícia aí, ela disse, coitada daquela moça, não sei o que, aí daqui a pouco eu disse, é terrível isso, aí ela disse, olha, porque também tem mulher que não se dá o respeito. Olha só. Eu vi um homem dando entrevista na televisão, parece ele tinha batido na mulher, e a delegacia, o delegado perguntou por que ele bateu na mulher, eu disse, não. Eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Caramba! Isso é resposta. Entendeu? É tudo assim fora do... Se fosse um homem, ele não teria feito isso. De jeito nenhum. A mulher, hoje em dia, quando você, até fora desse ambiente de trabalho, em casa, vem bem assustada. Né? As minhas colegas de aula, elas andavam com gilete. Por causa dos ônibus. No trabalho, isso é a ida para o trabalho, né? Na ida para o trabalho, a ida para a escola, começa daí. E adolescente já começa, entendeu? Aí isso causa uma angústia muito grande, né? Você primeiro é parada ali, aí fica. Aquela coisa que a mulher tem um salário, tudo isso impacta. Se a mulher consegue, de alguma forma, alçar um voo mais alto e alcançar um cargo e tal, ela não pode sair dali, porque ela não tem oportunidade, como eu. Eu tinha que ir para casa cuidar da minha. Meu marido trabalhava lá também, no outro setor, na informática. Mas ninguém nunca pediu ele para ir em casa levar o mundo, entendeu? E eu acredito que se ele chegasse, não ia dizer não. Entendeu? Então, a gente, assim, no meu caso, eu tive que, se eu tivesse que ter uma promoção dada por aquele juiz, eu não ia receber. Sim. Entendeu? Acontece muito com mulheres até mesmo dentro da própria entrevista de trabalho, deles perguntarem, a senhora tem filhos? Quantos filhos você tem? Porque se ela já tem filhos, eles já excluem ela. Então, como que ela vai ingressar dentro? Quem cuida, se tem alguém, outra mulher para ficar com ele em casa, se ele tem avó. Então, como que ela vai ingressar dentro do ambiente de trabalho e continuar tendo oportunidade, né, independência financeira, se ela não consegue mesmo, é impossibilitada, tem uma barreira para ela. De fazer as horas extras, ficar até 5 horas. Eu ficava ainda muito tempo, e não era hora extra. Eu ficava muito tempo, mas, digamos assim, eu tinha pessoas que trabalhavam para mim. Aí eu vi no protocolo falando sobre a delegação, que você delega o seu dever de cuidar a outras pessoas que estão em posição inferior à sua, econômica, e quem está cuidando dos filhos dela? Não? Acaba que é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E que envolve trabalho, né? Não só o trabalho que é pago ali, mas o trabalho de cuidado em casa que acaba afastando também dos Eu acho até filhos. importante falar, já uma história até que você já me contou, de uma amiga sua que ela se vestiu de uma determinada maneira, uma amiga sua de colega de trabalho do judiciário, e eu acho que não deixaram ela entrar ou fizeram alguma coisa com ela, porque ela estava com um vestido curto, alguma coisa do tipo. Não sei se foi muito bem isso. Não, é porque tinha juiz antes, quando eu trabalhava, já vai fazer 7 anos que eu me aposentei. E hoje tudo muito, a tecnologia é muito rápida, né? O conhecimento sai. Então muita coisa já mudou.
Eu acho assim, muitos juízes antigos, quando eu entrei, eles já se aposentaram, sabe? Tem os mais jovens, mas mesmo assim eles levam esse preconceito, porque esse juiz que falou comigo era um juiz jovem. Né? Aí, só que É sobre a sua amiga. sim, então, existia lá um juiz que era o terror, sabe? E ele massacrava mesmo o funcionário. E a funcionária pior ainda. Então, ele gostava de fazer essa vergonha, assim, eu acho que era humilhar. As mulheres. A sessão, né, toda cheia de advogado, tudo, aquela reverência toda. Até a pobre da mulher que ia levar o cafezinho para ele, tinha que botar um capelo. Então, ela nunca tinha botado. Aquilo tornava, ela era tão humilde, que quando ela botava o cabelo, ela começava a comer. Mas ela tinha que entrar daquele jeito. Ela disse que os copos, as xícaras batiam. Essa minha amiga, que trabalhava na secretaria, ela foi levar uma coisa importante lá para a audiência do juiz. E quando ela entrou, o juiz disse, para que essa saia? Se ela estava pensando chamar a atenção de quem? Olha, tudo cheio de advogado, testemunha, estudante, sabe? Ela nunca esqueceu isso, sabe? Da saia dela que ela estava procurando, ali não era para estar assim, sabe? Era para estar mais composta, uma mulher, não era que assim, uma mulher de vergonha, não se veste desse jeito. Entendeu? Caramba. Realmente para humilhá-la, né? Para humilhar. Essa E humilhação. tem isso, quer dizer, na própria justiça, na própria onde se faz a justiça. Então, voltando àquela coisa, que esse protocolo, ele é muito importante, tanto que quando eu peguei agora, se juntou o grupo todo, parece que foi 21, né? E eu disse, olha, que legal isso aqui, se tivesse isso aqui quando eu estivesse fazendo, acho que era muito bacana. Isso, inclusive, era uma pergunta que a gente ia fazer, né? Se tivesse esse protocolo na sua época de atuação, você sente que seria diferente para você? Você estaria resguardada judicialmente? Não, eu já fazia isso sem saber pela minha própria natureza de vítima, sabe? Mas eu acredito que a juíza já não tinha dito assim, Silvana, como é bacana, como você faz bem essas minutas. Porque ela, eu digo assim, então ao entorno dela não era assim que se pensava, não era. Mas eu acho que ela já se identificou porque era mulher. O homem talvez não tivesse. Então, toda vida tem essa Então, coisa. traz essa necessidade do protocolo, né? Justamente para mostrar para eles que tem um guia. Justamente o segundo eixo tem um guia para... Já para não ficar parado, tem que empurrar, então. Sim. Com certeza. Desde que você entrou no mercado de trabalho, você percebeu certo tipo de assédio na sua vida pessoal? Dentro do local de trabalho? Sim, dentro do ambiente de trabalho. A gente é assediada, eu não sei como é a vida de vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito humilde. Minha mãe que cuidava de todo mundo, ela não tinha tempo de se preocupar muito e eu era mais velha. Eu comecei a carga em casa, porque minha mãe tinha que trabalhar para sustentar os filhos 7 e eu era a menina mais velha. Então eu comecei muito cedo, 7 anos de idade eu comecei a cuidar de todo mundo e da casa. Então, mamãe delegou a mim isso sem nem saber, e eu recebia, sabe? E fazia, era cansativo e tudo mais. E no local, você quando vai para a escola, no ônibus você já sofre. Porque todo dia eu tinha um constrangimento tão grande de pegar o ônibus. Porque sempre tinha alguém, sabe, com esse comportamento. Eu vi colegas minhas, eu vi uma colega minha, a gente era toda adolescente, ela subiu no ônibus, o ônibus era tão cheio, ela segurava aqui, tentando pegar assim, aí o cara já estava aqui em cima, pegou no seio dela e apertou, que ela começou a chorar. Caramba. No ônibus, era demais, era todo dia. Eu saía do lugar e às vezes eu estava pensando em outra coisa, eu estou distraída, daqui a pouco tem uma pessoa relando atrás de mim. Aí eu mudava, a pessoa ia atrás. Teve um dia que eu me assustei, que eu estava de saia, e eu fugi dessa pessoa, eu não via nem a cara dele, né? Porque ia o ônibus cheio. Quando chegou no meio do ônibus, me empacou, eu não pude sair, e botou a mão por baixo da minha saia. Meu Deus. Aí eu só fiz assim, sabe? Então a gente já começa por aí. E no local de trabalho, eu acho que hoje já é tão desenvolvido, já a mídia está aí para as pessoas tomarem conhecimento, né?
Então, mas naquela época era demais, né? Local de trabalho. O chefe, eu tinha 19 anos, eu já contei para ele, e não era o chefe, é porque era uma clínica de dentista, eu trabalhava com ele era até mais jovem, aí tinha um senhor, e ele me perseguia tanto, sabe, que eu ficava com raiva e ao mesmo tempo dava vontade de chorar. Eu só ia tomar café lá na coisa, se eu visse que ele não estava. Quando eu chegava já assustado, eu olhava assim, a sala que eu trabalhava aqui, dele aqui, e eu já entrava e disse, doutor, tá aí? Não, tá não. Aí eu entrava na sala. Chegou um dia que ele me pegou, ele trancava, quando eu estava arrumando a sala, esperando o dentista, ele trancou a sala e me agarrou assim na porta, não sei o quê. Aí foi que eu me apavorei. Quando eu me apavoro, sabe? Pá, me soltei e saí correndo. E eu não contava isso a ninguém. Isso só era muito constrangedor para mim, era horrível. Ele me chamava para ir para lá. Eu nunca aceitei isso. Eu acho que Deus me protegeu muito nessa época. Mas sobre esse constrangimento que a senhora sentiu quando era assediada, acontece, né, com as mulheres e que procuram ajuda e que se sentem muito mal. É o homem que está atendendo ela e aí ela vai realmente sofrer de novo aquilo. Então, eu também acho que é necessário ter mais mulheres nessas posições de acolhimento, né? Porque realmente a gente consegue se colocar num lugar que os homens não conseguem. Isso que eu estava dizendo antes. Vocês fizeram uma pergunta aqui sobre a quantidade de mulheres e homens, se precisar de mais mulheres. Né? Sim. Aí eu acho assim, que realmente é muito necessário. Mas também eu não acho necessário que tenha só mulher. Né? Até eu estava dizendo para ele, nem tanto o clube do Bolinha, nem da Luzinha, né? Porque tem que, a qualidade é muito importante. Sim. Mas para que passasse um pouco o reforçamento. Porque eu acho assim, porque ali seria um exercício. Quer dizer, no meio de tantas mulheres, tantos porque, mesmo que fossem iguais, né? O número de mulheres, né? Sim. Houvesse o equilíbrio, seria muita mulher, quer dizer, um para um. Então ele estaria naquele meio, as decisões iam ser diferentes, o jeito que elas comandam a audiência. É diferente. É diferente o jeito de perguntar, embora naquela época tinha uns que eram mais assim, estavam ali só para mostrar o poder, e tão humilde, dizia uma coisa e ela falava, não, isso aqui não, isso aqui não, entendeu? Então, aí eu acho que as mulheres entendem isso, ela fala a língua, a linguagem da pessoa que está sendo, sabe, interrogada. E aí eu acho que devia ter mais mulheres e os homens também, porque eu acho que era uma forma de levá-los pelo menos, não é por osmose, né, mas ao menos na observância e as exigências que atendem das decisões, ele acompanhando o raciocínio das mulheres e olhar efetivamente a pessoa no seu na sua real posição na sociedade e aquilo influenciar o seu julgamento. E não quer dizer, a inferioridade da mulher em todos os tempos. Mas que ele entendesse, né? Que ele visualizasse como é feito realmente e ele realmente conseguisse entender, se colocar. Eu acho que tem mais mulher que homem ou igual, eu acho que já levaria, entendeu? Porque as próprias decisões iam chegar a decisões como essa, mais consentânea para o nosso tempo, a das mulheres, e acabar reformando de uma forma ou de outra, entendeu? Eu me lembrei das juízas que você falou que já trabalhou, e eu me lembrei daquela história da juíza, a mais nova, que ela sofreu tudo aquilo que sofreu, e você me disse, então, quando chegou uma decisão para ela sobre, se não me engano, era assédio moral, ela rapidamente, ela soube como, ela se colocou naquele local. Eu não tinha visto. Ela quando chegou para trabalhar, eu estava começando a trabalhar na Parateco e ela foi para lá. Ela tão novinha, ela tinha 22 anos, parecia uma menina, aquele cabelo grande e louro. Ela ia com a mãe dela. Então, e ela era casada. E ela sofreu um tempo depois, o marido tentou matá-la. Eu nem sabia que tentou matá-la. E era um ódio tão grande que ele foi na casa dela, são jornal e tudo. Ele foi na casa dela para matar, ela estava de revólver. Quando só estavam soltos, ela atirou nos dois. Meu Deus. Eles não morreram, mas foram hospitalizados. Aí ontem eu estava procurando
uma jurisprudência que teve com relação a assédio moral, eu achei uma dela, sabe? Uma decisão, era uma decisão assim, aquelas bem rápidas que você dá e depois para garantir, depois você vai. Bom, é uma decisão. Sim. Aí, e ela fala tão legal aquilo, ela vai, ela tinha coisa que eu nem entendi, que se ela tinha achado realmente, ela tinha visto ali se havia a inferioridade da mulher, né? Aí, do lá ela explicava bem direitinho, eu digo, e é uma pessoa assim, que não é uma pessoa pobre de uma escala inferior, Sim. sabe? Era mulher branca, loira, juíza. Entendeu? E por estar na posição de mulher já era inferior, né? É por isso que eu digo que qualquer posição que ela ocupe, eu acho Sendo que mulher. Sendo mulher, quer dizer que eu digo que a gente tem essa empatia, e até quando eu trabalhava com as juízes, era titular, era presidente da vara, apesar de a gente se dava tão bem, conversava sobre meninos, sobre isso, sabe? Eu frequentava a casa uma da outra, ia para aniversário, para maternidade, para o nascimento. E o homem era aquela atenção. Quando chegavam, e era o substituto, chegava naquela atenção, entendeu? Mesmo essa juíza que a gente falou, que eu falei agora, ela era bem rigorosa, sabe? Ela era mais assim, que eu disse até aí, eu achava ela bem brava. Mas tinha vezes que a gente dava gargalhada, sabe? E eu me sentia muito bacana. Aí pra você ver, por isso que eu digo, que qualquer mulher, ela é capaz, mesmo sendo pouco, mas ela é capaz de entrar naquele lugar, porque ela já sofreu aquela angústia de alguma forma. De alguma forma já sofreu, exatamente. Sendo juíza, né, em relação a outros juízes que vão tentar colocá-la para baixo, de certa forma. Mesmo ela tendo chegado naquela posição, mesmo que eles, ela ainda vai ser inferior por ser mulher, simplesmente por ser mulher. Uma coisa que eu queria perguntar era justamente sobre o assédio, né? Que normalmente as maiores vítimas são mulheres e que o assédio é justamente, tanto moral quanto o sexual, ele é majoritariamente cometido por homens que estão hierarquicamente superiores. Então, eles tentam abusar justamente desse poder que eles têm para afetar essas mulheres, essas meninas que estão trabalhando de diversas idades. Assim, acho que não importa, realmente, sendo mulher, de qualquer idade, ela vai ser passível de sofrer alguma violência dentro do seu ambiente de trabalho. E aí, diante das decisões que a senhora também já viu, baseadas no protocolo, você acha que seria importante trazer mais do protocolo ativamente para os magistrados aqui da 21ª região, do TRT? Acho que foi essa a primeira ideia que eu tive, que isso era muito importante. Eu pensei logo no caso, que eu tinha logo empatia pela pessoa, porque eu já sofri tudo isso. E ela, não, acredito que a dela, se ela sofreu alguma coisa, foi mais leve, porque a família sempre foi uma condição social bem alta, tal. Mas, quer dizer, aí eu digo assim, que o protocolo devia estar, porque quem mais precisava desse protocolo era o magistrado, entendeu? Porque eu achei que eu não via ainda decisão, eu vi uma decisão de um magistrado que era negável, sabe? Mas aí depois eu concordei com ele. Mas não vi outra, sabe? E eu queria ter tido tempo para fazer assim, uma relação de homens e mulheres. Sim, vocês estão decidindo com base no protocolo, né? Decidindo com base no protocolo quem via mais, entendeu? Eu comecei a pesquisar isso mais tarde, aí não deu tempo. Sim. Mas era uma boa ideia de vocês até fazerem, verificar. Sim, com certeza. Sabe? Até só no tribunal daqui mesmo. Sim, como os homens estão reagindo, né? Como os Como eles estão magistrados. reagindo, então, entendeu? Sim. E, outra só coisa, o tribunal daqui diz que ele está fazendo um protocolo, ele está tomando medidas práticas. Aí tem uns grupos que juntaram para fazer também, eu gostaria de ter visto, era o que é que esse grupo faz efetivamente dentro do tribunal, né? E já tem as decisões que eles fazem. Uma pergunta que eu queria fazer é se na época que você estava no tribunal, você não via nenhuma movimentação assim de um grupo, como a gente viu agora, de tentar solucionar esses problemas. Se as decisões, elas apenas chegavam e você decidia assim, propriamente a partir dos seus conhecimentos,
se assim você não via nenhuma movimentação de mulheres ou homens para resolver um problema da justiça do trabalho, alguma questão trabalhista, talvez? Não vi nenhuma. E eu acho que isso tem alguma lógica, porque as mulheres já não natural assim, elas aqui, não a justiça parar, porque todo mundo pensa daquele jeito. Se todo mundo pensa ao redor dela, que ela é inferior, que ela deve fazer aquilo, que a voz dela não... Quando eu digo a você que a pessoa chegava, a gente olhava assim, você via que ela estava tão assim, ela falava, mas ela já tinha levado tanto não, tanta coisa que ela também esperava muito, entendeu? Aí essas pessoas não brigavam muito, porque se a justiça pensava assim, o que é que ela vai fazer? Aí não tinha. Por isso que quer dizer, quando eu digo que tudo está mudando muito rápido, e isso é muito bom, é que surgiu, quer dizer, foi a ONU, né, que fez uma exigência, fez logo ao México para fazer o protocolo dele lá, o daqui foi já parte dele, né? Isso mesmo. E então, existe o compromisso do Supremo e da escola ANATRA, né, a escola da magistratura brasileira, para resolver este problema. É assim, eu achei até muito audacioso, que eu disse, isso é muito assim, ganancioso, que é igualar de acordo com a Constituição. Sim. Eu digo, se for mesmo, vai ser muito bom. Sim. Agora tem que não passar por cima, levar. Exatamente. Uma coisa que eu queria citar, foge um pouco do nosso tema, mas eu acho interessante que atualmente a gente só tem uma ministra do STF, que é uma mulher, né, que é a Carmen Lúcia. E recentemente ela deu uma fala muito bonita sobre como os homens, eles evitavam ir para áreas especializadas em violência doméstica, porque eles não queriam ter contato com isso. Então essas varas, elas ficavam lotadas, porque não tinha magistrado que quisesse trabalhar justamente visualizando essa parte, né? Porque são muitas mulheres vulnerabilizadas e você vai ter um trabalho, né, para julgar aquilo. Então os homens, eles evitavam. E ela falou justamente que era necessário ter mais mulheres e que era necessário que os homens também se importassem. Quando eu estava conversando com ele, porque eu vi a formação do grupo que elaborou o protocolo. São 21 pessoas, né? Assim, que são responsáveis por entender os cuidados disso, daquilo, da mulher, até da União Europeia tem. Aí tinha um homem. Eu disse, não é possível, porque ele estava sozinho, ele só vinha do tribunal dele para lá. E eu disse, porque o que eu acho muito importante é o homem estar perto, para ele pelo menos aprender. Você não vai fazer um estágio, Sim. entendeu? Assim, que tinha. Mas aí eu notei que ele estava sozinho. Isso que você veio dizer agora só corroborou isso. Que eles não querem tomar conta. Ele estava só da vara dele, porque eu acho que do estado dele ele representava, mas ele não estava em nenhuma associação, nenhuma instituição que representasse as mulheres. Eu acho que assim, essa pergunta é muito importante, porque da formulação desses tratados de protocolo, normalmente são mais mulheres. Mas quando a gente pensa que para o Supremo ela tem que ser indicada, a pessoa tem que ser indicada pelo presidente da República, que normalmente é um homem, é um pouco mais complicado chegar no Supremo. A gente está falando da última instância do judiciário. E essas pessoas citadas, elas não são da última instância. Elas fazem um papel muito importante, mas quando a gente pensa na proporção de juízes que existe no Brasil, a gente vê que as mulheres ainda são bastante minoritárias. Elas se tornam majoritárias em assuntos como esse, de um protocolo para as mulheres, mas e os outros assuntos? E as outras partes da justiça do trabalho? A maioria ainda continua sendo homem. Masculino, exatamente. É por isso que é muito importante também, quando a gente pensa nessa porcentagem menor de mulheres, de trazer os homens magistrados, porque eles continuam sendo, de certa forma, a maioria. Eles precisam entender também. Não é uma rivalidade, mas uma conjunção da justiça brasileira, da justiça do trabalho. Eu acho que é muito importante deixar esse ponto. Tem que aprender, porque ele só vai deixar, a maioria do brasileiro, só vai sair dessa posição quando ele entender. Porque ficou, eu acho que ficou na genética, né? Porque o menino viu de um isso, minha mãe trabalhou porque eu quero que você faça isso. Olha só, entendeu? É o comportamento aprendido que vem desde bebê. Entendeu? Sim. E então o que
até acho que devia, é só uma coisa minha, que eu acho assim, que não adianta até você dizer, essas pessoas tinham tudo que se aposentar simultaneamente a essa hora que nas escolas, desde pequenininho você ensina a respeitar a mulher, respeitar o outro. Não, porque só eu posso, não, porque você é um homenzinho, às vezes não dizem isso. Não, ele tem o direito também, você não tem o direito de estar alisando sua, mesmo que seja pequenininho. Mas aí vai colocando, é quando você tem, fica assim, a tela mais em branco, entendeu? Sim, mas isso é exatamente uma mudança estrutural, né? Porque os homens que vão se formando agora, eles têm que ter essa noção de que não pode mais ser assim, não é mais possível que esse tipo de comportamento, de assédio, em todos os lugares seja... Isso é uma esperança, justamente, juntamente com esse protocolo, porque os que estão vindo agora, quer dizer, está se renovando toda a justiça, principalmente o Tribunal Regional do Trabalho está aqui. Eu vejo que muita gente, já depois que eu saí, que eu nem conheço, entrou, sabe? E isso, eles têm um entendimento diferente, quer dizer, mais moderno, mais contemporâneo, apesar da posição que ele ocupa. Ele já não é tão, sabe, dramático naquela sua posição. Sim. Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante também falar sobre essa parte de renovação, porque como você atua numa época diferente da atual, eu acho muito importante a gente ver também como na atualidade estão sendo julgadas essas questões. Se antes não era dada muita importância, ou dada importância para poucas pessoas, como que agora, será que depois desse protocolo, será que depois dessa conjunção, as coisas estão caminhando num lado mais otimista? Assim, você se sente otimista em relação à justiça do trabalho no Brasil? Não, eu me senti mais otimista quando eu vi o protocolo, entendeu? Mas como está essa coisa, você vê o desenvolvimento, né, daquela época até agora, 7 anos, aí vai ter que fazer uma pesquisa de decisões e até na segunda instância também, para saber como estão decidindo para você ver que direção já estavam tomando. Se eram mais homens, se eram mais mulheres, porque o problema do assédio sexual, moral, nunca deixou de existir. Ele sempre existiu. Mas a visão da justiça que era outra. E diferente, eles não podem ficar parados naquilo, entendeu? Tem que se renovar, tem que acompanhar os acontecimentos sociais, sabe? E tem que ver, na realidade, porque eu até marquei aqui uma coisa, porque é muito importante quer dizer, essa função do juiz. Olha aqui. Ele é responsável, quer dizer, são os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, né? A dignidade da pessoa humana. Se ele julga sem perceber isso, ele é cego, tem um véu aqui, sabe? Aí também, o artigo 2º, são poderes da União, e o Judiciário. Aí, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Onde é que tem isso? Parece que a gente está na idade da pedra, lendo um negócio que vai acontecer no futuro. Sim, né? sim. Garantir o desenvolvimento nacional. Isso aqui tem muito também, porque se você tira a mulher do mercado de trabalho, ela tem suas diferenças do homem, composição diferente. Mas ela tem a mesma inteligência, um ser humano, né? E tem áreas que ela é muito mais evoluída, eu digo assim, a inteligência emocional. Sim. A mulher domina, sabe? Isso é muito importante. Com certeza. Entendeu? Então ela teria muito mais a dar, a contribuir com o desenvolvimento da própria sociedade, né? E com isso, ela subindo, ela trazia outras, aquelas que trabalhavam para ela já ia ter outra vida, entendeu? Sim. Era um ciclo ao contrário, né? Dizemos que esse ciclo vicioso ia no horário, né? E esse viria no contra, que era tudo para cima, para o outro lado, sim. entendeu? Aí outra coisa aqui, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tudo
isso é dever do juiz, entendeu? E ele não pode dizer, eu não sou assim, eu não penso assim. Se aqui está dizendo que a decisão que ele está dando ali tem que ir nesse sentido, entendeu? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Quer dizer, nada disso aqui é visto, principalmente aqui no Brasil, eu acho. E assim, as pessoas talvez estejam mudando agora, mas muitas pessoas, quando passam no concurso de juiz, primeiramente, isso assim, porque eu já vi assim, eu estava analisando, que a pessoa não pensa naquele serviço que ele vai ter que fazer. Ele pensa que agora galgou um degrau bacana, né? Isso, meus amigos, já começa. Até eu fiz um concurso para juiz, sabe? E eu estava fazendo a prova ainda, mas a doutora Silvana juíza. Pelo amor de Deus, ela tem um reconhecimento social muito antes. Quando chega lá, já está no pedestal, entendeu? Então, ela não pensa muitas decisões, ela vai mais de poder do que cumprir a missão, porque a justiça tem uma missão. Todo poder do Estado tem uma missão. Eu acho muito importante, a gente já está com um certo horário avançado, e terminar falando justamente isso sobre a justiça. Né? Porque quando a gente fala da justiça do trabalho, a gente está falando da justiça, uma das justiças mais importantes assim, do Brasil, porque o trabalho é o que movimenta a gente. É o mercado de trabalho, onde a gente tira a nossa renda, e ao mesmo tempo, essa relação, ela passa por um desenvolvimento muito desigual. E falando das mulheres, de toda essa batalha, de todos esses problemas encontrados, eu acho muito importante a gente terminar falando assim, realmente da importância da justiça do trabalho se modificar. Porque o trabalho é a vida das pessoas. As pessoas que passam, ou principalmente as mulheres que passam por uma questão de assédio moral ou sexual ou qualquer outra discriminação, seja para a ida do trabalho ou para qualquer coisa, isso acaba travando a vida da pessoa. A pessoa ela congela, a pessoa ela não consegue mais se desenvolver. Levando em consideração que o trabalho é a nossa vida e como nós jovens é o nosso futuro, a gente queria saber como a gente poderia confiar na justiça do trabalho. Assim, se acontecer com a gente, a partir de tudo isso, pode confiar na justiça do trabalho? A gente pode procurar a justiça? Eu acho que deve, né? E deve procurar. E eu estou, como eu lhe disse antes, eu estou bem otimista com esse protocolo, porque eu acho que assim, um primeiro passo importante. Não é assim o primeiro para valorizar a mulher, porque a lei Maria da Penha já assim, né? Aquela corrente de coisa de proteger a mulher, de guardar, né? E tudo. Agora vamos no principal, onde quem muda, porque eu vi até uma pergunta parecida com essa, que era assim, se achava que a justiça poderia vir a ser, com esse protocolo, um agente de apoio ou de quê? Acolhimento. Eu já acho assim, que ele não deve ser, porque para mim essas duas palavras, elas não, digamos assim, a mulher, ela deixa ela na posição, assim, porque apoio é o quê? Você pega isso aqui para apoiar. Né? E acolher, você acolhe quem é miserável. Eu digo assim, miserável, mas você estava num estado assim que você precisava de um abraço, de uma coisa. Você não só precisa disso. Ele é um poder que tem que ser exercido, que tem que exercer. Ele tem que ter, apesar disso tudo, ele tem que ter imparcialidade. Então ele não vai acolher, que eu digo, no sentido de ali todo mundo correr para lá porque o juiz vai me dar, vai me dar o direito. Isso seria o acolhimento até antes, mas eu acho que ele não é. Ele tem que, no poder que ele exerce, ele olha. Agora tira a venda dos olhos e olha como realmente está aquelas pessoas. E ele alça aquela a altura do outro, sabe? Sempre com o olhar na Constituição, nos direitos humanos, né? E basta ver esses dois aqui. Se o juiz lesse, eu acho que lê a Bíblia, né? Ou a Bíblia não. Ele lê a Constituição. A Bíblia do direito. Eu sou responsável por isso, quer dizer, a minha responsabilidade muito grande. minha responsabilidade
ela é muito grande, porque ele não é, digo assim, eu era servidora, eu disse aí, mas esse pessoal, eles têm um dever, porque era assim, na hora que eu fui tomar posse, eu fiz um juramento, que era de atender, de fazer melhor o meu serviço, sempre mirando no social, no bem da pessoa que estava ali, e eu sempre prestei atenção nisso. Entendeu? Aí eu disse, porque até eu disse assim, olha, parece um casamento, que depois do juramento a gente vai, sabe? Sim. Entendeu? Aí eu disse, o juramento do juiz deve ser maior ainda, né? E porque ele se perde para mim, ele se perde no cargo, no poder daquele cargo. Aí ele precisa sair daí, ele está parado aí, ele tem que andar, mas em conhecimento. Aí tem que conhecer, tem que entender, sabe? E eu acho que essas mulheres, eu achei assim, aquele monte de mulher reunida para fazer o protocolo, para mim era uma onda, sabe? Uma onda que vem, e esse povo, são elas, são vocês, né? E já a partir daqui vocês já vão exercer, praticar o direito com outra mentalidade, né? E vocês vão ter muita empatia, que já é importante. E vocês têm que passar isso, porque não é todo homem que é daquele jeito, entendeu? Sim. Mas aí esses outros têm que aprender. E eles só vão aprendendo quando eles virem que está mudando. Um homem já pensa assim, está numa coisa, o outro está falando mal da mulher. Aí ele começa, não, mas isso não pode ser assim, você está errado e tal. Aí aí vai, entendeu? Sim. É assim. E ele tem que estudar, tem que ler, entendeu? E outra a questão de mulher no judiciário, aí você vê, vai ser, ainda tem que ter a mulher negra, né? Homossexual. Sim. E o transgênero, eu estava dizendo, está lá no final dos tempos. Mas você tem que pavimentar a estrada para chegar até lá. E é quem está aqui agora que faz esse trabalho, que tem que tomar consciência, vocês que estão estudando, que vão entrar no mercado de trabalho, que todo o trabalho que vocês vão fazer, o cliente que vocês têm, tratar o problema dela, né, o bem, seja lá o que for, e principalmente na justiça do trabalho, porque então assim, você entra na justiça do trabalho, a justiça do trabalho já é uma justiça de poder e submissão, né, capital e trabalho. Sim. Quer dizer, quem tem o trabalho, a energia que vai despender a outra, ele não tem muitas condições de negociar. Principalmente se ele for uma pessoa mais baixa, porque ele precisa o dinheiro para a sobrevivência dele, então ele faz qualquer coisa. E o outro tem o poder, e o que é que ele quer? Ele quer o lucro, ele vai exigir mais e pagar o menos possível. Se a pessoa não tiver argumentação, então vira aquele tipo escravo, sabe? Então é isso. Aí quando você já traz esses preconceitos contra a mulher lá de fora, aí que é dupla, sabe? A opressão dela no mercado de trabalho. Sim. É muito assim, estrutural mesmo, mas entranha da estrutura. Entendeu? Então, a esperança que o judiciário tem que ir. Até porque vocês, inclusive, que são os advogados, vão ver essas mudanças e pedindo, seja advogado, promotor, o que for, vocês já vão exigir o cumprimento daquilo ali. Sim. E se os juízes já vão dizendo, entra com recurso, diz porque é assim, e mostra. Entendeu? É aí que vai ter. Exatamente. Então, acho que a gente pode chegar a uma conclusão. Sobre a importância do protocolo, sobre a importância dele dentro da justiça e também dentro do nosso âmbito, da justiça aqui, do trabalho da 21ª região. Achei muito assim, tanto esclarecedor. A informação ia ser dentro e fora. Então, aquele negócio que eu acho que é um elemento do Poder Judiciário, ele é de transformação. Sim. E não de apoio e acolhimento. De transformar quando ele passar a exercer bem a visão na Constituição. Sim. Desses princípios aqui, que tem isso aqui e tal, basta por isso. Sim, sim. E não precisava nem ser perfeito. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, acho que, né? Muito obrigada. Foi muito esclarecedor, foi muito bom mesmo dialogar com alguém que tem tanta experiência na área, que tem tanta vivência, foi perfeito. Muito obrigada de verdade. Concluímos. E concluímos. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu gostei muito de participar.